15 acordos comerciais e de parceria assinados que totalizam cerca de 50 bilhões de reais. Esse foi o saldo da viagem recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Moisés Seleges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que esteve na comitiva do presidente Lula à China. Moisés Seleges, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom, o prazer é meu, Cosmo, Ana. É muito bom estar com vocês aqui conversando mais uma vez. Maravilha. E Moisés, você esteve acompanhando o presidente Lula essa viagem à China, você e outros representantes dos trabalhadores nesta comitiva. Eu queria te ouvir na tua percepção, você que esteve lá em loco, dos resultados concretos desta viagem do presidente Lula à China, Moisés. A China, que é o nosso principal parceiro comercial. Primeiro ressaltar, o Cosmo e Ana e TVT, que foi uma viagem importante por algumas questões. Primeiro, essa questão do presidente Lula colocar na sua comitiva os trabalhadores, né? Isso é um recado importante, porque os trabalhadores são importantes nesse processo de reconstrução do Brasil. Afinal de contas, os trabalhadores são os mais prejudicados aí no último período. Então, isso já começa a ser um sinal bastante positivo. Em relação à viagem em si, como você fez na abertura, se fechou acordos comerciais importantes que representam um montante de investimento por parte dos chineses aqui no Brasil, mas também gostaria de ressaltar que na agenda também teve conversas com os sindicatos de lá, a Federação dos Sindicatos Chineses, onde nós deixamos claro que a relação comercial é importante, mas que as empresas chinesas que vierem investir no Brasil, elas têm que vir com pressuposto já, sabendo que é importante respeitar a liberdade de organização dos trabalhadores, respeitar o meio ambiente. É importante que os investimentos feitos aqui sejam produzidos aqui, ou seja, a gente não quer que as empresas venham aqui, por exemplo, as automobilísticas em forma de CKD. Nós queremos que a produção seja feita aqui, para gerar empregos aqui. O conteúdo seja local, portanto, as peças sejam fabricadas aqui também. E a transferência de tecnologia, que isso para nós é importantíssimo. Então, foi uma agenda curta, a viagem para a China é muito longa, cansativa e a agenda foi curta, mas eu acredito que o saldo foi positivo. Agora, tem que dar continuidade a esse processo. A negociação ela tem que ser permanente. E agora eu gostaria de ouvir o senhor sobre o sentimento dessa grande comitiva, né? Tinham pessoas ali do governo, como o senhor colocou, tinham pessoas também representantes dos trabalhadores. Os analistas aqui no Brasil dizem que foi um momento de retomada, de reorganização. Foi esse o sentimento mesmo dessa comitiva? Falasse um pouco dessa energia que foi essa relação, esse fortalecimento dessa relação bilateral. Na comitiva tinha, né, os deputados de diversos partidos, da base e partidos de oposição, inclusive, alguns empresários, porque na primeira viagem que o presidente Lula não pôde ir, já teve uma conversa com os empresários lá na China, enfim, parlamentares, movimento sindical. E o sentimento que nós saímos de lá da China é aquele sentimento que o Brasil voltou, né? Porque a gente não pode esquecer, Cosme e Ana, que a primeira atividade quando chegamos na China foi a posse da presidenta Dilma à frente do Banco dos BRICS. Então, foi importantíssimo isso. O banco, ele representa hoje, os países que compõem o banco, representam praticamente quase a metade da população mundial. Temos a presidenta Dilma à frente, e o sentimento que tinha lá é que o país voltou, o Brasil voltou para o seminário, para o ambiente, para o protagonismo do mundo, né? O Brasil hoje ele é ouvido novamente, então tem aquele sentimento. Em relação aos chineses em si, os chineses eu acredito que são muito pragmáticos. Como disse o Cosmo, é o parceiro comercial mais importante que o Brasil tem. Mas nós temos que ter habilidade na negociação com eles
porque a China, lógico, e isso é legítimo, eles pensam na China, né? Eles pensam na China. Então, nós temos que ter tanto o Itamaraty, enfim, quanto os empresários, enfim, quanto quem for negociar com os chineses, tem que ter bastante habilidade para negociar com eles, porque, como nós costumamos dizer, negociação boa é quando os dois lados ganham, né? Então, mas esse sentimento ficou muito forte que o Brasil voltou a fazer parte do cenário internacional. É um ator importante para o cenário internacional. E, Moisés, sobretudo quando o trabalhador ele é valorizado nesta cadeia e não é deixado de fora como simplesmente uma peça de produção. Queria te ouvir, eu sei que integrantes da comitiva visitaram algumas empresas de tecnologia, empresas de montadoras. Queria te ouvir como é que foi essa recepção e o que vocês puderam observar aí quanto a essas empresas. O Cosmo, é interessante porque antes de irmos para a China, algumas empresas fizeram contato conosco aqui no sindicato. Eu acho que por conta do pouco tempo lá na China, era muito comum. Nós ficamos instalados num hotel lá em Pequim, e quando você chegava no saguão do hotel, tinha as empresas lá embaixo esperando já para conversar. Então, as conversas se faziam ali mesmo no saguão do hotel. Nós temos lá amigos do movimento sindical que moram na China, que nos ajudaram muito na questão da tradução. Temos companheiros nossos lá. E a negociação se fazia no saguão do hotel, as empresas dizendo que queriam vir aqui instalar, empresas, a gente colocava as condições que a gente vê, isso que eu falei, da produção local, enfim, do respeito ao meio ambiente. E as conversas se faziam ali no saguão do hotel, e todas elas terminaram, vamos dizer assim, com compromisso de continuidade dessas conversas aqui no Brasil. A grande maioria delas tem representantes aqui no Brasil e ficaram de dar continuidade em novas rodadas de negociação aqui no Brasil. E são diversas empresas, inclusive eu me lembro que me procuraram lá uma empresa de bebidas, querendo fornecer os produtos aqui, trazer aqui para o Brasil. Eu vou dizer um negócio para você, Cosmo, a cachaça deles é mais forte do que a nossa, viu? Parece aqueles álcool Zulu, é meio complicado. Mas procuraram também, diversos setores da economia chinesa procuraram. Então, começa agora uma rodada de negociações com os representantes das empresas aqui no Brasil, e eu espero que sejam negociações que gerem emprego aqui para nós. Falei da importância da região do ABC. É lógico que todo o Brasil é importante, mas, em particular, eu falei muito aqui da nossa região. E aí começa-se, então, uma série de agendas para que, no final, concretize aí os investimentos, além daqueles já assinados, que você disse no início aí da nossa conversa, que já foram assinados pelo presidente Lula. Oxalá a gente vai trazer mais investimentos aqui, mais geração de empregos aqui para o nosso país. E aproveitando que o senhor está falando desses acordos assinados, teve um em específico que me chamou a atenção, que é sobre uma riqueza imaterial, que é sobre o combate à fome, no âmbito de estudos e também de conhecimento do que a China já promoveu em relação ao combate à fome. Considerando aí que é a nossa classe trabalhadora brasileira que tem sofrido com essa mazela aqui no Brasil, qual que é a importância também desse aspecto do combate à fome para a nossa população? Não, é importantíssimo, Ana. E quando a gente fala de combate à fome, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala que as pessoas têm que ter... A gente fala sempre da questão do emprego, né? Porque o emprego, ele traz essa cidadania, né? Então, é importante. A China tem uma experiência, a China é um país muito grande. As pessoas, é lógico, nós não tivemos oportunidade de conhecer outros lugares, mas conversamos com algumas pessoas lá. A China, ela tem um trabalho de combate à fome, na China existe também, né? Mas o governo, ele tem trabalhado e enfrentado isso, né, para erradicar a fome lá na China. Então, são experiências que eu acredito que são exemplares, que nós podemos implementar no nosso país, mas isso passa necessariamente por um crescimento da economia, né? Eu não vejo o Estado
lógico, tem que cumprir o papel do Estado de subsidiar, né? A gente vê aqui no nosso país aqui os projetos sociais nesse sentido, mas, acima de tudo, eu penso que passa pelo crescimento da economia. E se passa pelo crescimento da economia, nós temos que ver o que está atravancando esse processo de crescimento da economia. E eu me preocupo muito, por exemplo, com a questão dos juros no Brasil, né? Vocês devem ter noticiado aí, com certeza, as empresas aqui, automobilísticas, todas paradas, porque o mercado cai porque o juros está alto, né? O cidadão que está lá na frente do Banco Central, ele não gosta de trabalhador, ele não gosta de crescimento, os juros continuam altos, as empresas estão parando, daqui a pouco as empresas vão querer demitir, e isso não combate a fome. Então, nós queremos crescimento econômico para que as pessoas possam ter acesso aí ao trabalho e acesso à renda para que elas possam viver com dignidade, né? Moisés, no que diz respeito à economia sustentável, a preocupação com o meio ambiente, eu sei que esse tema foi travado. Lá atrás, a China era acusada por não se preocupar com o meio ambiente, na produção de poluentes. Eu queria te ouvir o que você percebeu, né, que você pode falar para a gente no que diz respeito a essa economia sustentável e a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que os chineses estão convencidos dessa questão do meio ambiente, o Cosmo. A China, pelo fato de ser uma grande potência, assim como os Estados Unidos, elas poluem mais, né? Elas poluem mais. A gente está vendo os governos de diversos países aí, por exemplo, contribuir com o Fundo da Amazônia, né? Os Estados Unidos devem anunciar, daqui a alguns dias, penso, estava vendo alguma coisa sobre isso, a contribuição para o fundo. E creio que a China também assim o vai fazer. Agora, eles estão convencidos disso porque, nas conversas que nós tivemos com os empresários de lá, quando nós falávamos das empresas virem para cá e respeitar a questão do meio ambiente, eu penso que eles estão se preparando melhor para enfrentar esse tema, né? Eu penso isso, eles têm demonstrado que estão se preparando, porque senão não tem futuro. Eles estão convencidos que não tem futuro. Eu me lembro de imagens, o Cosmo e Ana, quando teve a Olimpíada na China, em Pequim. Eu me lembro de imagens, porque é a primeira vez que eu vou na China, então não tinha ido antes, mas eu me lembro de imagens da cidade de Pequim totalmente coberta pela fumaça, né? Totalmente coberta. E conversei com as pessoas que moram lá e agora em Pequim eu vi que diminuiu muito isso. Tem a questão do crédito de carbono, que é um tema importante para que a gente possa discutir. 60% do crédito de carbono está aqui no Brasil. Muitos países não vão conseguir cumprir a sua meta acertada no Clube de Paris. Então, nós temos que também discutir, o governo tem que discutir também essa questão do crédito de carbono. Para onde que vai esse dinheiro? Por exemplo, do crédito de carbono para o meio ambiente, mas penso que possa ir para a educação também, para a saúde. O governo tem que criar uma política para negociar com os países que com certeza não vão alcançar a meta discutida anteriormente em Paris. Muito importante essa questão da sustentabilidade, do mercado de carbono, é isso que coloca os acordos de meio ambiente para o futuro em prática, mas eu queria, inclusive, falar com o senhor Moisés sobre também a questão da tecnologia e da inovação, que no final das contas tem tudo a ver também com essa questão da sustentabilidade, porque se pensa um processo mais tecnológico e que seja ao mesmo tempo respeitoso com o meio ambiente e com as vidas humanas e não humanas também da terra e toda a vegetação, a fauna e a flora. E aí, houve também uma conversa com uma grande empresa de tecnologia lá da China sobre o 5G aqui no Brasil. Não sei se o senhor teve a possibilidade de acompanhar essa conversa, porque é uma questão muito importante para a população brasileira, considerando que uma boa parte, a gente fala aqui de uma região abastada de tecnologia, né, Grande ABC, cidade de São Paulo, onde a gente tem acesso a essa tecnologia, à internet, mas há ainda uma escassez para todo o território brasileiro desse acesso à internet, né? E essa negociação, em algum momento o senhor pôde participar, acompanhar esse diálogo sobre o 5G no Brasil? Não, então, na visita nessa empresa chinesa, o cerimonial chinês reduziu, né, a presença, não teve a presença de todos.
Agora, é isso que você falou. Milhares de pessoas, os mais pobres no Brasil, não têm acesso à internet. Né? Se você vê nos bairros mais nobres, tem antenas para que as pessoas possam ter acesso à internet. Se você for para a periferia, tem uma antena para milhares e milhares de pessoas. Né? Então, isso é uma questão também que passa pela questão da cidadania, ter acesso à tecnologia. Né? E eu acredito, inclusive os americanos ficaram meio bravos, parece, com isso, Ana. Ficaram meio bravos com essa visita aí. Mas o Brasil tem que olhar para o povo brasileiro, tem que conversar e trazer tecnologia para o povo brasileiro. Mas na questão da tecnologia, eu vou além da questão da internet. Eu pego um exemplo que tem sido pautado recentemente por nós, que é a questão, por exemplo, dos semicondutores. Os semicondutores, hoje é tudo semicondutor, né? E as empresas aqui pararam porque não tinha semicondutores. Então, nessa discussão com os chineses, é importante trazer essa tecnologia aqui para cá, dos semicondutores. A Coreia do Sul é uma dos países que tem uma tecnologia muito avançada, a própria China também tem, os Estados Unidos também tem. Agora, nós precisamos trazer essa tecnologia para cá. Eu não quero ficar dependendo da questão dos chineses ou de qualquer outro país para que a gente possa ter a nossa produção aqui. Então, tanto nessa questão de internet, como na questão de semicondutores, aí eu sempre falo que tem que ter a relação comercial, sabe, os acordos, mas é importante a transferência de tecnologia para cá. A gente não pode depender dos outros. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram da compra dos caças para a Força Aérea. Os franceses queriam fornecer os caças. Os americanos queriam fornecer os caças. O acordo foi feito com os suecos porque os suecos toparam transferir tecnologia. No mesmo sentido, assim como foram feitos com os caças, penso que em toda negociação que envolva isso tem que transferir, senão não tem acordo. Simplesmente não tem acordo. Então, penso eu que o governo está atento para esse debate. É uma coisa que nós temos sempre conversado, quando temos oportunidade de conversar com o governo, sobre a importância disso. O Brasil tem condições de fazer isso. E nos acordos comerciais, é uma coisa que nós falamos lá, que eu penso que é importante também, que o Brasil, nessa relação de troca, vamos dizer assim, o Brasil não pode ser um país que somente exporte commodities. Né? Nós temos que exportar produtos com valor agregado maior para a geração de empregos aqui no nosso país. Isso nós temos que deixar claro também nesse processo de negociação. Eu não quero só exportar o melão para a China. Eu quero exportar o doce de melão, o bolo de melão, sei lá mais o que do melão, para que a gente possa gerar emprego. Estou dando um exemplo básico, mas só para que o telespectador aí tenha uma ideia do que nós estamos falando. Moisés, e quando você fala da importância da transferência de tecnologia, falou a questão dos semicondutores, a gente tem universidade de ponta no ABC, inclusive, né? Inclusive, que é a Universidade Federal do ABC, criada na gestão lá do governo anterior do presidente Lula, e aí que é um polo produtor que pode se beneficiar muito dessa transferência de tecnologia. Agora, a minha pergunta, Moisés, para a gente já encaminhando para o encerramento da nossa conversa, infelizmente o papo está muito bom, e de conhecimento teu, que esteve em loco lá na comitiva do presidente Lula à China. No que diz respeito, vocês também foram a Xangai, você viu a posse da presidenta Dilma no novo banco dos BRICS. O Sindicato dos Metalúrgicos passou por momentos distintos da história recente do país. Prisão do presidente Lula, a saída do presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff, deposta, democraticamente eleita, foi deposta através de um golpe. E vimos esses dois líderes brasileiros, a presidenta Dilma tomando posse no Banco dos BRICS, o presidente Lula voltando a comandar o país e sendo aplaudido no cenário mundial. Eu queria te ouvir, você que passou por tudo isso, até porque o Sindicato dos Metalúrgicos teve um papel importante aí, os presidentes passaram lá nos metalúrgicos do ABC. Queria te ouvir também sobre esse momento tão importante, Moisés. Olha o Cosmo querendo me fazer chorar aqui. Ó. Não, cara, assim, se você parar para pensar, é um pouco isso, né? Há 5 anos atrás, um pouco mais que isso, acho que recentemente que fez 5 anos,
teve a prisão do presidente Lula, nós passamos por um processo muito violento contra nós, né? Contra nós que eu digo que são os movimentos sociais, os sindicatos, as pessoas que pensam num país mais justo, né? E fraterno. Foi muito violento o que eles fizeram. Na história, 5 anos é até pouco tempo, entendeu? É pouco tempo, né? Se a gente for ver em matéria de história. Mas é um sentimento muito forte, mas muito forte. O Banco do BRICS é um banco importantíssimo, estratégico, né? E a Dilma, ela lá tomando posse, e eu não vou saber me lembrar todos os países, Cosmo e Ana, mas Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, mas lá no Banco dos BRICS também, se não me engano, entrou Emirados Árabes, acho que Bangladesh, enfim, se somaram mais 3 países, por isso que eu disse que representa mais da metade da população do mundo. E a presidenta Dilma, tomando posse como presidenta do banco, foi uma coisa extremamente emocionante. Foi emocionante, sabe? Estar ali ao lado de grandes líderes ali do mundo, e ela, lógico, a Dilma ela tem uma capacidade enorme, ela é uma pessoa extremamente preparada. O que eu gostei que ela falou assim, eu vou fazer essa fofoca para vocês aqui. Ela falou, olha, eu estou longe, mas eu estou de olho de vocês. Se cuidem lá, né? Se cuidem no Brasil. Então foi muito emocionante mesmo. E o presidente Lula, essa liderança que ele é no mundo, né? Eu sempre digo que no mundo tá faltando líderes, né? O Brasil, o mundo não tinha necessidade de estar vivendo uma guerra como vive a questão da Rússia e da Ucrânia. Não tinha necessidade de viver isso. Nós temos que acabar com isso, temos que acabar com a fome no mundo. E a gente se sente muito orgulhoso quando a gente vê o Xi Jinping, sabe, reverenciando um metalúrgico, sabe, que não teve acesso a uma universidade, como um grande líder do mundo. E imagine nós aqui, operários, fazendo parte dessa comitiva, as pessoas nos cumprimentando de forma respeitosa. Isso traz muito orgulho, é sinal que a luta vale a pena, mas também é um sinal que nós não podemos parar de trabalhar em nenhum momento. Nós temos que fazer a transformação em nome das próximas gerações que virão. É a responsabilidade do movimento sindical, do movimento social, todos aqueles que querem uma sociedade mais justa. Então, traz um peso de responsabilidade também maior. A gente volta da China, o fuso horário é complicado, eu estou com sono até agora, mas não podemos dormir. Vamos trabalhar, vamos para a porta de fábrica, vamos debater, vamos conversar, vamos ver como que a gente faz para a gente entregar o nosso país para as próximas gerações bem melhor do que a gente pegou. Perfeito. Conversamos com o Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e ele compartilhou conosco aqui um panorama do que foi essa viagem da comitiva que acompanhou Lula à China. Muito obrigada, Moisés, por fazer esse relato aí tão importante para a gente entender um pouco os meandros que foram essa visita. Eu que agradeço. Abraço, Moisés. Até a próxima. Até a próxima.